começa oficialmente, né? Depois de gravado, a gente disponibiliza a conversa, Thiago, no canal do YouTube do programa, tá? Então... Eu espero que tudo bem, Thiago. Agora, parece um recado, assim, tipo um aviso, né? É também uma pergunta, né? Se pode ser, se tu não te opõe. Não me oponho, permito que use minha imagem. Não tem problema, né? Não. Então, em nome do Programa de Pós-Graduação em Letras da Unisc, eu dou início à nossa conversa sobre leituras do mês de junho, né? No último dia de cada mês a gente faz esse evento sempre brilhante, sempre ótimo, né? Porque acho que é um momento que a gente tem de se reunir e conversar sobre diversos tipos de leitura, né? E eu não falo apenas a leitura convencional do livro, mas a ideia hoje também de uma leitura da imagem, uma leitura, no caso da ilustração, dos quadrinhos, né? Uma leitura mais visual da imagem gráfica. Então, eu dou as boas-vindas para o Thiago, agradeço a disponibilidade, né, a vontade, ele sempre foi muito querido, assim, sempre muito aberto, né, a gente acabou transferindo o Conversas anterior, né, e ele aceitou de boa, então, agradeço em nome de todos aqui, tá, Thiago, pela disponibilidade, pelo carinho que teve de aceitar e topar tudo, que sempre foi. Aceitou, ela boa, não tem problema, né? E hoje a gente está... A nossa proposta, inclusive, no Conversas, é realmente fazer uma conversa, tá? O que a gente geralmente faz nos eventos de quadrinhos, que é um bate-papo, né? Então a gente mais ou menos já estruturou o tipo de conversa, né? O Thiago não vai dar uma palestra, ele vai apresentar alguns trabalhos dele, e depois a gente segue na ideia de conversar, de falar sobre algumas coisas, né? Então, mostrar alguns caminhos, porque a ideia, basicamente, é a gente trabalhar não só a questão da leitura, mas também a questão do mercado, né? Como é que funciona a questão editorial, como é que se publica, né? Como é que se conquista o público, como é que é a publicação literária e publicação de quadrinhos e publicação de ilustrações, como é que funciona isso hoje no mercado brasileiro, né? Com a questão digital, com a própria crise das editoras, né? A crise do impresso, vamos dizer assim, né? Então, vai ser muito interessante ver alguém que trabalha full-time, né, que é um profissional da área de ilustração e quadrinhos, que é, no caso, o Thiago. Então, a gente vai nessa dinâmica, vai conversar nessa dinâmica ele mostrando algumas coisas e a gente vai conduzindo, não só eu, tá? Então, eu já deixo em aberto, quem quiser interromper, conversar e perguntar, a ideia é exatamente essa, né? Uma coisa como a gente já estava fazendo no início agora, essa conversa mais leve, mais agradável, assim, aquela coisa, digamos, o Thiago fala e todo mundo escuta e no final abre-se para perguntas, tá? A gente já vai fazendo isso nessa dinâmica, tá? Então, deixa eu ler o currículo, aquela coisa básica, né, Thiago? Depois ele vai falar de novo quem ele vai apresentar de novo, né? Mas o Thiago da Silva Kremen possui graduação em Desenho Industrial, Programação Visual pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem especialização em Cinema pela Universidade Franciscana e ele é mestre em Design pela URGS. Então, como a gente estava falando anteriormente, né, ele estava já em andamento do doutorado dele no curso de Design da URGS, que ele acabou trancando, né, no momento. Né, a gente quer que ele retome ainda, de repente, uma outra perspectiva. Né. Então, ele tem experiência profissional na área de design gráfico. A ênfase do trabalho dele é na ilustração, no trabalho em quadrinhos, na animação também, né? Ele já atuou como professor no curso de desenho industrial, né, da programação visual da UFSM, né, também já trabalhou com disciplinas da graduação da UFN, né, na pós-graduação da URGS também. Ele foi produtor gráfico na Fundação Piratini, na TVE e FM Cultura. Então, e depois disso ele já, digamos assim, ele começou um trabalho mais autoral, né? Então, um trabalho hoje que ele trabalha bastante online, desenvolvendo projetos para todo o Brasil, né? Ele vai contar um pouco disso também. Então, eu passo a palavra para o Thiago, falar um pouco do trabalho dele. Beleza. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, pessoal, para o Arley, especialmente fez o contato, mas para todo mundo aí do programa.
eu sempre gosto muito de estar em contato com a academia, apesar de eu ter dado esse tempo, assim, né? Fiquei muitos anos investindo muito na academia, na pesquisa, mas chegou um momento que eu, enfim, resolvi tomar outro caminho, né? E acabei não concluindo o doutorado. Sempre fico um pouco, eu admito que eu sempre fico um pouquinho constrangido de chegar assim, no programa de pós-graduação e o cara dizer que larguei o doutorado. Meio feio, mas enfim, a gente sabe que é uma imersão muito grande e demanda muita energia, e quando é um tema, algo que não pega a gente bem, é difícil, né? Continuar assim, botar tanta energia assim. Então, enfim. Eu separei algumas imagens, alguns trabalhos aqui. Eu vou apresentar minha tela em seguida. Mas é como o Arley falou, assim, vocês podem ir me interrompendo, e também eu selecionei algumas coisas pontuais de trabalho de ilustração para vocês terem uma ideia do que eu faço de trabalho mais comercial, assim, que é o que acaba por, né, pagar as contas, né? E depois eu vou mostrar um pouquinho da trajetória desse trabalho mais autoral, de quadrinhos, que eu comecei justamente na época entre o mestrado e o doutorado, assim, quando eu terminei o mestrado, só fiquei anos aí estudando, pesquisando, quero fazer alguma coisa, produzir algo mais prático, entre aspas, né? Então, daí eu vou mostrar um pouquinho desse processo e a gente depois pode conversar também, antes, durante também, né? Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa sobre cada um dos projetos, enfim, sobre como as coisas funcionam, e também sobre, como o Arley falou, sobre os processos para fazer isso, sobre mercado editorial. Eu tenho uma certa experiência em autopublicação, assim, né? Com projetos de financiamento coletivo, esse tipo de coisa. Eu sei que, no geral, tem muita gente que tem interesse nisso, nessas áreas de comunicação, letras, artes, enfim. Então, também gosto sempre de conversar um pouco com isso, porque eu já consegui ter uma experiência e sei algumas coisas que funcionam ou não nesse meio, assim. Sempre gosto de ajudar o pessoal que tem interesse nisso, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu não me lembro se vai ficar aparecendo a minha câmera aqui, ou se vai ficar só a imagem, mas como eu falei, eu separei algumas poucas coisas e vocês podem ir sempre me interrompendo e perguntando qualquer coisa. Não quero também que fique enfadonho, até porque tudo isso vocês encontram no meu portfólio, nas minhas redes sociais depois, né? Que é mais para eu, sei lá, trocar algumas experiências, né, sobre cada projeto. Eu vou compartilhar aqui. Tá. Estão vendo ali? Compartilhar minha tela. Então, esse é o meu mascote / autorretrato / logo. Faz uns 3 anos e pouco que eu, mais ou menos a partir do momento que eu parei com o doutorado, eu resolvi, não, agora eu só vou trabalhar, mas vou focar a maior parte dos meus esforços em ser ilustrador autônomo, assim, né, freelancer, trabalhar com ilustração e no digamos, contraturno, assim, trabalhar com meus projetos de ilustração. Aqui, depois eu posso passar, mas aqui tem alguns é muito fácil me achar em qualquer rede e tal, porque em todas as redes que eu uso, tudo é sempre só o meu nome, Thiago Crene. Então, com @Thiago Crene, vocês me encontram em qualquer rede social. Tem o meu site, que é o meu portfólio, thiagocrene.com.br, meu e-mail, e por último ali, depois eu falo um pouquinho melhor, que tem a ver sobre essa questão do financiamento coletivo, é o meu Catarse recorrente. Não sei se vocês conhecem esse tipo de coisa, né? Tem esses projetos de financiamento coletivo, a gente pode fazer algo pontual para financiar um livro específico, ou ter um recorrente em que as pessoas te pagam um valor mensal para, no caso, incentivar a produção, ajudar na produção, né? É uma forma de patronagem, assim, né, de artistas e afins. Então, é algo que eu também tenho para também achar, variar as formas de tirar algum dinheiro com a minha produção autoral, né? A gente sabe que essa não é muito fácil, né? A gente viver de arte, assim, em lugar nenhum, né? Ia dizer no Brasil, mas em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum é fácil. Então, a gente tem que achar vários caminhos possíveis, né?
E aqui também um pouquinho, o Arley já comentou, mas falar aqui um pouquinho micro currículo, né? Eu me formei na UFSM em desenho industrial, fiz especialização em cinema na Universidade Franciscana, que é lá em Santa Maria também, e o meu mestrado em design na URGS. Eu fiz mais ou menos metade do doutorado em design, ali na URGS também, e acabei não concluindo. Eu dei aula como substituto 2 vezes na UFSM, já dei aula na especialização da URGS, até agora, essa semana, eu tenho que postar, se alguém tiver interesse, essa especialização em design gráfico da URGS abriu inscrições essa semana para a turma que começa, acho que, não sei se no segundo semestre ou no início do ano que vem. Eu dou aula de ilustração digital, sabe, nesse curso. É um curso bem legal, bem prático, assim. E aqui alguns clientes que eu trabalhei nos últimos anos, especialmente eu foquei mais nesses que eu trabalhei desses anos em que eu dei um tempo da academia e foquei mais nisso, porque eu já tive outras épocas que eu trabalhei antes, e mesmo enquanto estava precisando fazer alguns trabalhos, mas eu foquei um pouco mais nesse momento mais atual, né? Então, fiz trabalhos já para Unimed, Sicredi, para Devassa Cerveja, né? Warner Music, Isabel Alimentos, Baristo, que é, provavelmente vocês conhecem, de cafezinho, né? Opus Entretenimento, Mafre, CCM Group, entre outros. Alguns dos clientes que eu fiz alguns projetos nos últimos anos. Como eu falei, eu separei algumas imagens para mostrar rapidinho aqui de uns trabalhos. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, podem. Mas é só para vocês terem uma ideia geral do que é o meu trabalho em ilustração, assim, como se aplica. E aí depois eu vou mostrar os projetos de histórias em quadrinhos, especificamente, né? Eu trouxe, como eu falei, eu trouxe pouca coisa para não ficar muito chato, mas depois a gente pode contar histórias sobre a produção, conforme for o interesse e a curiosidade de vocês. Esse projeto foi para... Eu trabalho muito com ilustrações. Eu não sei se por conta da minha afinidade com audiovisual, com cinema, eu conheci muita gente da área e acaba que eu faço muito projeto de ilustração para produtos audiovisuais, assim, por exemplo, tem uma animação, precisa de umas ilustrações para animação, uma agência, uma produtora me contrata, ou então para publicidade, para redes sociais, tem alguma coisa meio motion design, né? Então é um nicho, talvez seja o que eu mais trabalho, não foi necessariamente que eu busquei ativamente isso, mas eu não sei, as coisas foram caminhando para isso e foi um nicho que eu entrei bastante, assim. Então eu fui feito com uma produtora de Porto Alegre, Azeitona, chama, e eles, era uma série de tipo uns curta-metragens, assim, produção de conteúdo, não é exatamente publicidade, assim, mas é produção de conteúdo com viés publicitário, assim, né? A Cerveja Essa Devassa fez uma série de vídeos, tipo, uns curta-metragens, falando sobre diferentes estilos musicais, assim, não me lembro se era de algum lugar específico, de algum estado do Nordeste. Eu sei que eles foram por várias cidades do Nordeste e entrevistando pessoas icônicas de cada um desses estilos, né? E aí, na montagem desses entrevistas, desses vídeos, tinha algumas inserções de ilustração. Aí eu fui chamado para fazer. Eram umas ilustrações mostrando um pouco dos estilos dos instrumentos. Eram várias, assim, eu selecionei algumas aqui. E aqui um pouco de como estava na época no Instagram da Devassa, né? Eu achei muito legal porque, conforme foi postando, eu fui, o Instagram da Devassa tá só trabalho meu na capa, assim, achei muito, muito legal isso. Era uma série de vídeos ali, e os thumbnails dos vídeos eram as ilustrações mesmo, né? E eles postavam ali nos stories, tinha os reels, então foi um projeto com uma repercussão bem legal, e claro, todo o conteúdo tá lá, ainda se vocês acessarem, procurarem lá nos reels deles, vocês encontram, e claro que é com conteúdo mais ou menos publicitário, mas o conteúdo é bem legal, assim, até se alguém tem interesse por esse tipo de cultura e diferentes estilos musicais, é bem interessante, assim. Foi um projeto bem legal de participar. Outro projeto, eu peguei alguns maiorzinhos, assim, que daí às vezes dá para ter mais histórias para contar. Mas como eu disse, peguei
pouca coisa aqui de cada um, só para dar uma visão geral. Esse foi um outro projeto também de animação audiovisual, foi muito legal, esse foi durante a pandemia, e a proposta foi... Eu adoro música, e muito do meu trabalho é altamente influenciado por música. Depois vocês vão até nas histórias em quadrinhos, assim, tem uma ligação muito forte com música. Então foi muito, muito prazeroso, fiquei muito orgulhoso desse projeto, porque ele é um clipe musical. Eu admito que, assim, eu não sou muito conhecedor de rap, trap, ou mesmo funk, assim, esses gêneros musicais. Então eu não conhecia os artistas desse clipe, mas quando eu falei para uma série de pessoas, as pessoas, mas é o cara lá, é super famoso. Bueno, não conhecia, talvez vocês conheçam, talvez não, enfim, mas é de um nicho bem específico. Era uma parceria de um funkeiro brasileiro aqui, o MC Lan, com um rapper, acho que ele é dos Estados Unidos, chamado Designer. É até engraçado, Designer, né? Mas enfim, é o nome dele, o apelido, nome artístico. E eles iam fazer uma parceria, né? Uma feat, né? Hoje em dia tem muito disso na música, né? Um artista participa com outro numa música. Era um negócio super grande para a carreira desse funkeiro daqui, porque esse designer acho que também já tem uma reputação bem legal dentro do trap nos Estados Unidos. Só que foi justamente na pandemia, não tinha como eles, não tava, isso foi uma coisa muito curiosa, na pandemia aumentou muito a produção de animação para produtos audiovisuais, porque era algo que a gente podia fazer, cada um estando na sua casa, assim, né, o diretor na casa dele, e aí o animador na outra, o ilustrador na outra. Então eles resolveram fazer um clipe animado para essa música, essa parceria. E a ideia foi fazer simular como se fosse um jogo de videogame em que os personagens eram os dois artistas. Assim. Então foi responsável por toda a arte do clipe. Depois vocês podem encontrar, eu posso mandar um link, enfim. E aí ele começava com uma historinha que era meio história em quadrinhos, também foi uma coisa legal, e depois tinha as animações como se fosse um jogo de videogame, e aí tinha nos cantinhos umas inserções dos artistas lá, como tem esses streamers, né, esse pessoal que fica jogando e colocando na internet ao vivo, né, as janelinhas como se fosse cada um na casa deles, e eles filmaram cada um na sua casa, eles fazendo enquanto estavam jogando ali, é como se estivessem jogando o jogo, assim. Então foi um trabalho complexo, assim, porque era muita coisa, tinha que fazer toda a parte de direção de arte, o design dos personagens, e aí eu não animei, mas eu deixei todas as artes preparadas para animar, ou seja, para fazer o bonequinho caminhando, eu tinha que fazer diversos poses diferentes, tinha que fazer uns bracinhos separados, então um trabalho grande, assim, e foi feito em um tempo meio recorde, assim, a gente fez muito rápido, mas eu acho que ficou bem legal. Essas imagens que estão aqui são as da introdução, que daí aparece uma historinha para introduzir, e aí depois as próximas que eu vou mostrar são, tipo, durante o jogo, assim. Uhum. Só para complementar, tá, Thiago? Agora você falou uma coisa bem interessante, né? Muita gente, isso já aconteceu comigo também, muita gente fala na hora quando a gente comenta a animação, o pessoal acha que geralmente o ilustrador cria o design do personagem e acabou por aí. O resto, a inteligência artificial vai fazer todo o resto, isso não existe, tá? É uma ilusão muito grande que as pessoas têm, existe todo um trabalho gigantesco, né, ainda muita coisa se faz, né, os desenhos, eles têm, no caso, os programas para poder fazer a animação, eles precisam de uma continuidade, eles precisam de um planejamento, precisam de uma estratégia toda já elaborada, e o trabalho do ilustrador, do animador, depende muito do ilustrador, né, então depende muito de como ele vai sistematizar tudo isso. Então, na verdade, o que parece ser uma coisa inicialmente simples ali, em quantidade de desenhos, na verdade, a gente multiplica por muito, né? Sim, esse é um clipe super curto, a música, não sei se tem 3 minutos, 2 minutos, não me lembro bem, mas eu nem me lembro mais, são centenas, milhares de arquivos, sei lá, é um volume muito grande de coisa que a gente tem que fazer. Uma coisa que é legal comentar, e a gente pode falar melhor depois, tem a ver com isso, é que
tudo que eu desenho, já faz alguns anos, eu parti 100% por digital, né? Eu tenho uma mesa digitalizadora, que é como se fosse um tablet, tipo um iPad, assim, né? Só que liga no computador e eu desenho com a caneta direto ali na tela. Faço o desenho à mão, não tem algum tipo de mágica de inteligência artificial, mas eu desenho direto no computador, né? Isso me permite uma agilidade muito maior, né? Porque se eu fosse desenhar no papel, para daí escanear, para daí tratar, eu corto todas essas etapas, porque no ritmo que são esse tipo de projetos, não tem que ser rápido, assim, então o que der para acelerar. Então, tudo que vocês vão ver aqui foi, acho que não separei nada, faz muito tempo que eu não faço um trabalho que tem algo feito no papel, assim, é tudo digital. Deixa eu passar a próxima aqui. E aqui é como ficaram assim, foram uns prints que eu tirei do vídeo, né? Eu posso mandar o link. Então, era uma brincadeira com aqueles tipo de jogos, existem ainda, assim, que chama beat 'em up, são os jogos que o bonequinho vai caminhando de lado e dando porrada nos vilões, assim, enfim. Todo dentro dessa brincadeira e dentro da imagética, da lógica do funk, assim, o que foi bem engraçado, porque eu não conheço muito, assim, e até não botei aqui, porque eu sempre fico, não sei até quanta coisa para botar, mas aí depois tem no final tem a chefona lá que é aquele lance bem sexualizado do funk, assim, sabe? É bem engraçado, mas foi super divertido de fazer. Então, enfim, são vários personagens, cada vilãozinho tem um bracinho separado, um joelhinho separado, tudo que é um trabalhão bem extenso, bem frenético, assim. E aí, ali do lado tem até nesse a gente não tá dando para ver muito bem, mas nas telinhas no canto ali tem os músicos ali, né? Foi bem legal de fazer esse projeto. Próximo aqui, eu também separei algumas coisas com um estilo bem diferente, porque isso é algo que eu gosto de mostrar. E, enfim, é um pouco uma característica do meu trabalho profissionalmente, de conseguir resolver as coisas em estilos muito diferentes, assim, conseguir emular estilos diferentes, conseguir adaptar dependendo do projeto. Sim. A gente vê que o traço muda bastante dependendo da situação, e não só o traço, a paleta de cores também, Isso, né? isso. E quando é um trabalho comercial também, né? A gente está falando de trabalhos comerciais, vem muito da visão do cliente, né? Então a gente direciona isso já para o planejamento que já é passado, né? Exato. É diferente do trabalho autoral, né? Exato. A minha criação nesse tipo de projeto vai só até um certo limite, assim, né? Porque eu recebo um briefing já, a gente quer isso, com as cores mais ou menos assim, com essas referências. E na realidade, para ser bem sincero com vocês, o ideal é quando o cliente chega assim, eu quero isso aqui com essas referências, exatamente tudo bem tintim por tintim no que ele quer, assim, por experiência própria. Eu sei que quando o briefing é aberto, que a gente diz que o cliente chega muito, não, mas assim, eu confio no teu talento, no teu traço, na tua criação, pode fazer o que tu achar melhor. Pode saber que vai dar dor de cabeça, que eu vou ter que refazer 500 vezes até acertar o gosto do cliente, sabe? Eu nem aceito mais assim. Se não vem um briefing detalhado, não, assim, vamos detalhar melhor esse briefing, porque eu sei que depois lá a pessoa não vai gostar de nada que eu faça e ficar voltando, né? Então, a gente tem que descobrir, é parte do trabalho, fazer essa tomada de dados, esse briefing o mais detalhado possível para não ter incomodação no processo e depois, né? Para o projeto não ficar uma coisa muito maior do que precisaria, né? Então, essas aqui são também são ilustrações. Essa aqui não era muito animado, assim, não tinha muitos elementos animados, mas cada coisa aqui é separada porque tinha uns jogo de câmera, enfim, uma brincadeira. Era uma campanha da Semana Farroupilha da Isabela, né, de massa, eventos e tal. Também foi com a Noise, essa Noise é uma produtora de Porto Alegre. E também era uma ideia bem diferente, né? Chegaram, esses dois foram meio próximos que eu fiz, então ali o do MC Lut tinha um briefing, umas referências completamente diferentes desse aqui, né? Até porque são mundos muito diferentes, né? Todo o tradicionalismo gaúcho e o funk carioca, assim, são imagéticas incrivelmente diferentes, né? Então esse aqui tinha já uma ideia de emular um pouco mais um traço mais tradicional, assim, como se fosse feito no papel, né? Apesar de ter sido tudo feito digitalmente.
Então, também umas ilustrações para... Algumas coisas eram animadas, assim, a cena do cavaleiro aqui com a bandeira, o cavalo dava uns passinhos, andava, então tinha que desenhar várias coisas do cavalo, a bandeira, assim, tremendo em diferentes posições também, mas foi muito menor o volume de trabalho com relação àquele ali, que era tudo super animado, o cenário, né, tal. Então, também, mais uma vez, um trabalho como eu falei, de audiovisual, que acaba caindo seguido para mim, né? Aqui é um também recente, que na verdade já faz um tempo que terminei, mas ele foi impresso há pouco, e eu trouxe porque já é uma história em quadrinhos, até para mostrar que, apesar de quadrinhos, no geral, eu fazer mais autoral, e os projetos comerciais serem mais de ilustração, eventualmente aparecem projetos comerciais de ilustração, de histórias em quadrinhos. Aí, para mim, é o melhor dos dois mundos, né? Junta as duas partes que eu gosto mais, né? Esse aqui é uma história em quadrinhos. A Unimed, eles têm diversos... É uma empresa enorme, né? Então eles têm muitos projetos que eles investem, sim, de educação, de mil e uma coisas, né? Isso aqui são alguns projetos que eles têm voltados ao público infantil de uma série de temas. Esse aqui é focado em questão de cuidar do lixo, de não jogar lixo no chão, de cuidar, né? Esse tipo de coisa bem infantil. E eles tinham essas historinhas que eles já tinham usado em alguma outra mídia, não sei muito bem, mas eles tiveram a ideia de fazer umas histórias em quadrinhos para distribuir, assim. Eu não sei exatamente onde que eles distribuem, mas elas foram impressas, assim. E eles tinham uma outra coisa também que não é muito comum para mim ainda, mas é uma das coisas que eu mais gosto, que é quando me pedem também para fazer o roteiro da história em quadrinhos, assim, não só ilustrar, né? Eu gosto muito de escrevo as minhas, mas projeto comercial, às vezes, ou já tem um roteirista, ou eles vêm com uma história mais ou menos pronta. Essa aqui, eles tinham o básico da historinha, que eram dois amiguinhos lá que vão convencer as outras crianças no bairro a cuidar do lixo e fazer uma campanha e tal, reciclagem, né? Mas eles não tinham exatamente eles tinham um texto corrido, assim, uma redaçãozinha, né, da história, e eu fiz o processo de adaptar isso para um roteiro de história em quadrinhos e fazer a história em quadrinhos, assim. Então, daí também eu fiz o processo de criar os personagens, o design de personagens, fazer trazer essas referências, né, enfim. Então, esse saiu há pouco, até depois eu vi que eu esqueci de pegar a página, a capa. Mas bem infantil também, um estilo bem diferente, né? Esses aqui que eu trouxe, vocês viram que todos eles têm estilos bem diferentes entre um e outro, mas é algo que eu, assim, no geral, para trabalhar com ilustração, tem uma coisa um pouco reducionista, mas tem mais ou menos dois caminhos, assim, ou tu é uma pessoa que tem um estilo muito forte, que as empresas, aquele lá que desenha aquele tipo de coisa, então vão contratar para ele fazer aquele tipo de coisa. Ou então, tu pode ser alguém que consiga resolver várias coisas, emular vários estilos, né? Eu tô mais para o segundo, assim, né? Eu me canso um pouco de sempre desenhar o mesmo estilo, eu gosto de explorar soluções visuais diferentes para diferentes projetos, né? Então, por isso que eu gosto sempre também de mostrar projetos com visuais muito diferentes uns dos outros, né? Esse aqui também é um recente, acho que saiu um acento em vez ali no Festa do Pinhão. É um projeto que eu fiz para a Opus Entretenimento. Vocês conhecem, é uma empresa que organiza shows, enfim. Às vezes, quando a gente vai num show, compra ingressos da Opus, enfim. Uma empresa gaúcha aqui, grande também. E eles estavam fazendo toda a parte de comunicação dessa Festa do Pinhão, que é agora me deu um branco, onde é que é? Santa Catarina? Eu não conhecia, mas aí eu fui descobrir que é um evento gigante, assim, vários shows e tal. E eles tinham uns mascotes, esses personagens são as gralhas, que comem pinhão, né? E eles tinham que desenhar os personagens em diferentes coisas. Só um trabalho de adaptação dos personagens para ilustração, para usar nos materiais de divulgação, né? Então, e esse foi bem legal, uma coisa que eu também costumo gostar quando acontece, não é sempre assim, que eles chegaram
a gente viu tal trabalho teu e a gente gostou muito daquilo, do visual daquele, do estilo daquele lá, e a gente quer que tu faça isso para os nossos personagens, assim. Então, eles gostaram muito de uma solução visual que eu criei para um projeto pessoal e acharam que valia a pena colocar isso nesse personagem. Então, era uma série de ilustrações das galhazinhas para eles usarem nos materiais de divulgação. Daí aqui tem alguns dos esses foram os cards que eles publicaram nas redes sociais, assim, das atrações. Como eu disse, eu não conhecia, ignorância minha, assim, essa festa, né? Aí eu descobri, depois que eu fui ver a quantidade de artista grande que tocava lá, que, nossa, isso é bem grande mesmo, assim, esses aqui não é nada, assim, tem uma lista imensa de artistas muito grandes, assim, brasileiros, né, nacionais. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal, assim, depois eu falei, olha, meus passarinhos ali junto com um card com Fresno, com Ludmilla, enfim. Como eu disse, né, como eu gosto muito de música, como acabou dando essa conexão, assim, foi bem legal. Esse foi um trabalho recente também, ela foi agora, 2 a 11 de junho, agora, aqui a Lages, isso, em Lages, em Santa Catarina. Ela rolou há pouco, né, claro, a gente fez um pouquinho antes, mas o evento foi agora. E mais um que eu trouxe para... Acho que esse aqui é o último da ilustração, daí a gente deu falo dos quadrinhos. Mais um estilo diferente, esse aqui é a Sofia Iotto, talvez alguém conheça das tirinhas na internet, que é de um amigo meu chamado Pedro Leite, de Porto Alegre. Ele tem tirinhas, histórias em quadrinhos com esses personagens, Sofia Iotto. E ele, de uns tempos para cá, começou a querer fazer uns livros infantis ilustrados com os personagens. Tipo uma ramificação, assim, disso. Só que, para isso, ele não queria manter o mesmo estilo das tirinhas. Ele queria fazer uma mídia diferente, eu quero um público um pouquinho diferente, né? Eu vou fazer... Até porque as tirinhas dele têm uma pegadinha um pouco Mafalda, assim. Tem um lance infantil, mas também tem um subtexto forte, assim, de assuntos mais adultos, né? Então, não é exatamente... assim, não é totalmente infantil as tirinhas, né? E aí esses livros, não, eles são bem infantis, né? Os personagens em temáticas, a gente já fez 2 livros, acho que eventualmente ele vai fazer outros. O primeiro, esse aqui, vocês estão vendo, são ilustrações para o primeiro, que são os personagens, a Sofia e o Otto, né, que são irmãos, com os pais dele passeando em Porto Alegre e mostrando pontos turísticos de Porto Alegre, assim, conhecendo Porto Alegre. O segundo foi sobre a Serra Gaúcha, que eles falam sobre as plantações de uva, produção de vinho e tal, suco de uva, né? Aqui algumas das ilustrações. Então, esse, sim, apesar de ser um trabalho ele é diferente de uma história em quadrinho, apesar de ter uma sequencialidade, as imagens contarem uma história, elas são imagens mais... é um pouco mais estático, né? Não tem o mesmo tipo de continuidade das histórias em quadrinhos. Mas é outro tipo de coisa que eu gosto de fazer bastante também, assim, ilustração para livro infantil. Alguém quer falar, perguntar alguma coisa disso? Ou eu posso mostrar passar para as histórias em quadrinhos? Vamos seguir, então. Depois também, se quiserem anotar, perguntar depois. Isso aqui foi só para vocês terem uma visão geral dos trabalhos mais comerciais, como eu disse, né, que são as coisas que, no fim das contas, pagam as contas. Agora eu vou mostrar um pouco das histórias em quadrinhos, que daí já são projetos bem mais pessoais, autorais, que aí é toda uma outra lógica de produção, de investimento de tempo, de questão de dinheiro, enfim. Tem muita coisa que a gente pode conversar. Eu vou começar por esse aqui, o Arley, acho que tem esse zine aqui. Isso aqui vou contar uma pequena história de como foi isso, porque foi um certo começo para mim. Apesar de eu já trabalhar com ilustração há muito tempo, eu fazer histórias em quadrinhos há muitos anos, foi depois que eu terminei o doutorado que eu resolvi, não. Eu estou há anos pesquisando e, sei lá, nunca desenvolvendo um trabalho muito grande. Agora eu vou sentar e vou investir tempo em trabalhar com histórias em quadrinhos, fazer com histórias em quadrinhos. Então, foi esse momento meio de transição, assim, que eu resolvi, não, eu vou começar em eventos, vou me inserir nesse meio, assim. Até então eu estava completamente por fora, apesar de eu consumir muito e fazer alguma coisa, eu estava bem por fora desse mundo, assim.
Foi nesse momento que a gente se conheceu, né, Thiago? Exato, foi por Foi causa exatamente desse... nessa transição, assim, quando eu conheci o Thiago num evento aqui em Santa Cruz, né? Que era Isso, um evento que a gente organizava pelo Unisc, inclusive, né, que é o Encontro de Quadrinhos, que fez muito sucesso no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Infelizmente, muita gente de Santa Cruz do Sul não sabe disso, né? E esse evento a gente trouxe muita gente de fora, teve muita gente fantástica que participou. E a gente se conheceu, né, Thiago, nesse momento, né, que era essa transição, e a gente exato. começava a botar pilha. Vai, Thiago, tem que fazer um trabalho, tem que fazer também, né? É, E aí estava empolgado com isso, né? A partir daí começou a plantar aquela sementinha, né, dele. exato. E aí vem a ideia de criar o fanzine, né, o zine, no caso, Isso. de ter um trabalho para se divulgar, né, para mostrar Isso. o trabalho e distribuir esse trabalho, mostrar para as pessoas, eu também consigo fazer, porque é muito difícil essa inserção em eventos, né? Para participar de eventos tem que ter um certo nome, tem que ter um público, né? Tem que, já é um trabalho bem difícil de se fazer, né? Tem que começar em algum lugar, né? E aí eu tava nessa fissura, assim, não, eu tenho que entrar nesse meio, tenho que achar um jeito de me enfiar e conhecer as pessoas e, sei lá, né, entrar nisso. E agora que eu vi, é 2014 esse aqui, cara, já vai fazer 10 anos, que loucura. E, enfim, né, o tempo especialmente, né, a pandemia mais ou menos comeu quase metade desse tempo, assim, que parece que achatou e não foi nada, assim, né. Enfim, isso eu tava nessa época, eu tava começando também a fazer umas tirinhas para redes sociais, mas esse foi o primeiro fanzine que eu fiz, e foi como o Arley estava comentando, foi algo que eu fiz para distribuir mesmo, para as pessoas começarem a me conhecer, e algo simples, barato. O fanzine tem essa que são as revistas de fã, né? Enfim, sabem, tem essa cultura, assim, de ser algo barato, simples, de circulação fácil e rápida, né? Então eu fiz uma série de cópias em xerox mesmo, fiz uma história em quadrinhos já também adaptada, assim, em preto e branco, coisa de um jeito que eu sabia que com uma impressão simples ia sair o suficientemente ok. E eu comecei a mapear eventos que eu poderia ir para conhecer pessoas e trocar ideia, distribuir, assim, né? E deu acaso que o primeiro que apareceu tinha como no Rio Grande do Sul logo mais, tinha outras coisas, mas uns dias depois ia ter o evento que era BA, né, que ainda era, né, isso. Aí, como eu tinha pessoas meio aparentadas aqui em Santa Cruz, eu pensei, eu estava morando em Porto Alegre, pensei, vou lá passar o fim de semana em Santa Cruz e vou participar disso, e vi que eles tinham uns convidados bem legais, um pessoal também do meio, assim, já um pessoal bem estabelecido, né, alguns profissionais legais das histórias em quadrinhos. E fui, e cheguei aqui perdidão, distribuindo, e, enfim, por causa daquele dia que eu tô aqui hoje, né? Se não fosse aquele dia lá, não tava aqui falando com vocês hoje, né? Verdade, e começou assim, chegando, conversando, tomando um chopp junto, né? E aí Exato. depois, num evento posterior do bar, Mais Quadrinhos, Mais Cultura, o Thiago já veio como artista convidado, lembra? Já Sim, veio sim. para palestrar, já veio para Muito... participar quer dizer, já foi um crescimento muito rápido, né? E todo mundo Claro. falou, vamos chamar o Thiago, vamos chamar o Thiago. Uhum. E aí já começou o burburinho em torno do trabalho do Thiago naquela época já, né? Então, Sim. a conexão é muito importante, né? Principalmente, é importante para todo tipo de produção, né? Literária, né? De quadrinhos. Então, realmente tem que ter isso, né? A gente tem que ter esse contato, tem que participar. As feiras de quadrinho são similares às feiras de literatura, né? Então, muitas vezes, as feiras de quadrinhos são dentro das feiras de literatura, né? Das feiras literárias, e tem uma inserção muito grande, tem uma presença muito grande, tem uma venda muito grande também, né? Então, é um espaço que se abre para esse tipo de trabalho. Que bom. Enfim, foi um começo legal, assim, dali eu conheci várias pessoas, como, sei lá, o Daniel HDR, por exemplo, enfim, vários profissionais legais, e isso foi um primeiro legal, assim, para começar, e também tu conseguir ter o feedback, isso é uma coisa essencial, né, para quem produz, seja literatura, quadrinhos, ou o que for, a gente ter algum tipo de retorno, algum feedback, tanto para aprender e tentar melhorar, como para ser um incentivador, assim, né? Porque a criação é um troço, acaba sendo muito solitário, assim, a gente
vou fazer uma história em quadrinhos e fico muitas horas sozinho em casa, assim, trabalhando. E a gente acaba sentindo muita falta dessa troca, né, com pessoas. Então, do poder, as pessoas verem o trabalho, a coisa toda vai ganhando vida, né? Então, foi super legal, me marcou muito. Essa colocação aí, Thiago, até legal dar uma comentada, já te peço agora. Falou uma coisa bem importante que também sempre perguntam para mim, né? Os quadrinhos é um trabalho muito solitário. Depende, claro, né? Depende se a pessoa tem um trabalho, a gente classifica como trabalho autoral, normalmente é aquele trabalho em que o quadrinista é o roteirista, né? É o ilustrador, é o arte finalizador, é o colorista, né, é o produtor e é o vendedor também, né? É o cara que vai fazer o marketing também, né? No Brasil, a gente tem esse processo, né? Tu pode comentar isso agora, né? Mas normalmente no Brasil tem esse processo porque a gente não tem muito apoio, né? Em outros lugares a gente sabe que, até no Brasil também, claro, né? Tem algumas, a gente tem uma composição de equipes muito boas, então existe geralmente o roteirista, existe o desenhista, existe o arte finalista, o colorista, né, um cara que vai fazer, digamos, a produção em si, né? Então essa equipe é montada e se faz um trabalho muito mais rápido, muito dinâmico, tudo. Só que muitas vezes por falta de verbo, por falta de apoio, a questão do autoral acaba sendo a única saída, né, para se fazer. Eu acho que daria para falar um pouco sobre o trabalho autoral realmente, né? É teu, né? Todo Sim. Isso é uma, assim, tem, sei lá, a parte positiva e negativa nisso, dos quadrinhos especificamente. Quadrinho é uma mídia, um dos motivos pelos quais eu sou tão fã de histórias em quadrinhos e de fazer histórias em quadrinhos é porque assim, claro que se tu tiver uma equipe é mais fácil, mas eu posso sozinho escrever uma história, desenhar toda e diagramar, e editorar e publicar até certo ponto, assim. Uma coisa que, por exemplo, eu for fazer que seja um curta-metragem é absolutamente impossível, assim. Então, de certa forma, de narrativas visuais, assim, ela é um pouco mais fácil de fazer com menos recursos, assim. Mas e essa parte da produção autoral realmente é difícil porque a gente está sempre meio correndo atrás de onde vai tirar algum tipo de recurso, seja para financiar o trabalho em si, seja para bancar a impressão, por exemplo, de uma revista em quadrinhos, né? Porque também, de uns anos para cá, teve uma inflação muito alta na parte de papéis, de impressão, enfim, aí está ficando cada vez mais caro imprimir. E nesse sentido, a parte de trabalhar em grupos ajuda muito. Isso é muito comum a gente fazer grupos para fazer publicações. Então, cada um conta uma história curtinha, junta, faz um coletivo. Esse tipo de movimentação é bem comum também, né? São tentativas de fazer a coisa acontecer, né? Eu sei que esse tipo de movimentação não é exclusivo dos quadrinhos, né? Na verdade, é assim, se a gente for ver o pessoal que faz cinema, é assim, o pessoal que faz literatura, é assim, ou, enfim, esse tipo de... Quem está querendo contar histórias tem que se movimentar nesses caminhos, assim, porque não é fácil, né? Eu tava, me disseram porque eu tava vendo os comentários aí, a Rosângela falou do Festival de Bruxelas. Na Europa, sim, tem vários países europeus que são extremamente fortes nas histórias em quadrinhos, né? Alguns dos maiores festivais e algumas das maiores publicações são da França, da Bélgica, são alguns lugares mais fortes, né? Tem o mercado franco-belga é um dos mais fortes do mundo, né? Eu não sei certeza em números, assim, até porque tem o mercado japonês que é imenso, gigantesco, mas deixando de lado a parte dos mangás, assim, só para dar um exemplo, tem um personagem que provavelmente todos vocês devem já ter ouvido falar, que é o Asterix, né, um personagem francês, que ele existe desde os anos 50 ou 60,
E ele é um marco cultural imenso lá, né, desse mercado franco-belga. E ele é uma publicação que ele já, cada vez que sai um número novo, já sai com uma tiragem de 4 milhões, 5 milhões, sei lá quantos milhões de exemplares, que é uma coisa completamente impensável, assim, para a realidade brasileira, por exemplo, né? A gente, não dá para dizer que a gente tem um mercado aqui, a gente tem uma cena que está sempre se movimentando, tem muita gente muito boa, cada vez acontecendo mais coisas, mas não é um mercado, assim, né? Fora, a gente sempre diz, né, tem Maurício de Souza que rompe a bolha, é um mercado grande e tal, mas fora isso, não existe, assim, né? São cenas. Então, é um mercado dominado, na verdade, pelo Maurício de Souza, né? Isso especialmente do infantil, né, claro. Sim, sim. A Rosângela também falou do Tintin, né? Isso, é muito popular na Europa, muito popular. Muito. Claro que o Tintin não é mais feito, né, que o autor. Sim. Mas também é algo que, assim, mesmo tendo parado há muito tempo, vende rios de tiragens infinitas. E a gente vê, por exemplo, vai na França, tem um exemplo da França, vai em Paris, outro lugar, é impressionante a quantidade de lojas físicas que vendem quadrinhos impressos, assim, de 2, 3 andares, estão vendendo, e vendem muito, vendem magazes, vendem materiais europeus e norte-americanos, né? E além do trabalho digital, porque também vendem os quadrinhos digitais, né? Vendem os quadrinhos digitais, ou seja, é um mercado gigantesco. Às vezes a gente anda numa quadra em Paris e encontra 2, 3 lojas de quadrinhos, especificamente de quadrinhos, né? Exato. Lá eles têm essa cultura muito forte de aqui, assim, no Brasil a gente sabe que já não se lê muito meio que nada, assim, e aí quadrinhos é o nicho do nada, assim, né? Então é um mercado muito pequeno, né, na realidade. E por uma série de motivos até históricos, assim, essa parte França, Bélgica, outros países da região lá tem uma cultura muito mais forte, assim, é muito mais comum tu em uma casa qualquer de pessoas que tu não imaginaria que são leitores de histórias em quadrinhos, e tem Asterix, tem Tintin, tem outras coisas assim, né? É uma coisa já bem mais introjetada, assim, né? Exatamente. E tem uma coisa também que dá para a gente deixar claro aqui, né? Que os quadrinistas, o talento do quadrinista brasileiro é muito grande e muito reconhecido fora do Brasil, principalmente na Europa. Nós temos grandes quadrinistas, grandes artistas que são premiadíssimos nos grandes eventos franceses, né, em Glammy, nos eventos americanos, né, vencedores do Prêmio Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos, né. Nós temos, a gente trouxe já o pessoal aqui, a Cris, por exemplo, né, que na época estava sendo indicada ao Prêmio Eisner de colorista. Uhum. Então, a gente tem grandes nomes que trabalham para empresas de fora do Brasil, né, que produzem esse material para os Estados Unidos, produzem para a Europa, né, em Porto Alegre mesmo, né, a gente tem a Ana Keller, que é maravilhosa, né, tem a delegação de Santa Cruz do Sul, inclusive, que produz os quadrinhos delas foram lançados na França, na Bélgica, né, em outros lugares. Exato. Infelizmente, a gente não conhece, né. Eu sei que, assim, a gente acaba ficando dentro da bolha e se desliga um pouco do quanto o público geral não conhece isso, assim, mas a gente tem que sempre estar atento a isso, porque é um trabalho sempre de formiguinha, de mostrar para as pessoas e fazer conhecer, enfim, não dá para ser, porque a gente acaba ficando muito imerso e acha que, não, eu conheço as coisas, sei lá, fica uma falsa impressão de que as pessoas estão conhecendo mais, mas não quer dizer, né, é sempre importante... Mas tem realmente muito quadrinista brasileiro que está fazendo muito sucesso aqui no exterior, enfim, tem uma produção muito grande, muito boa, mas é isso, assim, grande parte, um volume muito alto disso ainda é meio no amor, assim, o pessoal que tem outro emprego, ou que né, faz jornada dupla e tal, que não são muito poucos que é um percentual muito baixo de quadrinistas no Brasil, que vivem exclusivamente de quadrinhos e vivem bem, assim, disso, né. Como as outras artes, né? Como qualquer arte, né? É um reflexo disso, né? Então... Mas, enfim, tem realmente muita gente muito boa. Eu vou... A Celina perguntou do processo. Eu vou passar mais alguns próximos aqui para chegar nos mais atuais. Aí eu falo um pouco mais do processo nesses mais atuais. Eu acho assim, que daí são projetos um pouquinho mais longos e complexos, assim, que eu já fiz, né? Então, como eu falei, né? Esse aqui foi um zine inicial para dar esse pontapé. Uns meses depois eu fiz esse outro, um outro ano, me lembro,
E eu sempre fui assim, o primeiro tinha umas 8 páginas, depois eu fiz esse aqui, eu fiz uma capinha colorida, impressa na minha jato de tinta aqui mesmo, e já fiz com um pouquinho mais de páginas, foi parte do processo, assim, daí ia nos eventos, distribuindo, conhecendo as pessoas, as pessoas vão dando feedback sobre sobre o trabalho, né? Isso foi um processo bem legal. Aqui é um outro... esse aqui é legal para ilustrar essa questão da parceria. Esse aqui eu fiz com outros dois amigos lá de Santa Maria. Que era eu escrevi a história completa e a gente alternou páginas. Cada um desenhou algumas páginas, assim. E a capa era de um deles, assim. Também... Oi? Não, só para aproveitar o gancho, uma das coisas dos quadrinhos que eu acho bem interessante, além dessa colaboração entre artistas, né, desenhando cada um uma página, uma coisa assim, tem aquela coisa bem característica dos quadrinhos, que é, digamos assim, quando os quadrinistas se juntam para trazer personagens, digamos, já criados, já instituídos, né, já famosos, para dividir a mesma cena, cada um desenhando a sua história, trabalhando em conjunto, né? A gente tem muito no Brasil disso, de personagens se encontrarem nas tiras de alguém, depois no impresso de alguém, né, no livro de alguém, né? Os personagens, como eles são, feitos pelo próprio autor, né? Sim. Esse tipo de coisa, em parte, eu fiquei pensando conforme tu falava, acontece porque esse mundo é bem pequeno, assim, a gente vê lá, tem centenas, milhares de artistas, mas no fim, depois que tu entra nisso, meio que todo mundo vai se conhecendo, tu vê que todo mundo tá meio na mesma situação. Há 10 anos, quando eu fiz aquele ali, eu, tipo, tinha uns artistas lá que, nossa, o cara tá lá em outro nível, uma coisa completamente distante, mas que hoje já são amigos que eu tô já junto e tal, e que a gente vê que tá no mesmo corre, assim, sabe? Às vezes a gente fica... É aquela coisa muito também de rede social, né? Da gente ficar se comparando, a gente, o cara fez um projeto assim, nossa, o cara deve estar ganhando um monte de dinheiro, deve estar super famoso. E aí o cara tá na mesma situação que tu, assim, sabe? Isso tem um lado um pouco ruim que a gente vê como é difícil o mercado, mas por outro lado também é reconfortante, sim, porque eu não sou uma fraude que não tá conseguindo fazer acontecer, assim, tá todo mundo meio lutando todo dia, assim, é uma batalha bem difícil, né? Aí aqui também uns quadrinhos para internet. Esses aqui foram todos mais ou menos nessa época inicial que eu comecei a produzir para dar um pontapé inicial na produção, antes de eu começar a fazer uns projetos maiores, que eu vou chegar em seguida, assim, que são um pouco mais atuais. Esse projeto aqui, Historietas Randômicas, são umas tirinhas meio autobiográficas, que eu comecei mais ou menos naquela época, ali, 14, 15 também. Essas já são um pouquinho mais atuais, o desenho já está um pouquinho mais... refinado, assim, as primeiras era um pouco diferente, mas são histórias do meu cotidiano, eu, minha esposa, meus gatos, e agora faz um tempo que eu não faço, mas eu já escrevi muito material, porque em fevereiro nasceu minha filha, e agora tem zilhões de novas histórias, né, com o bebê, assim, tem... Eu vou fazer eu vou contar uma novidade que ninguém sabe ainda, aqui, em primeira mão para vocês, que eu vou fazer uma espécie de spin-off, assim, uma linha diferente dessas tirinhas, até com um estilo um pouco mais simples, para ser mais rápido eu desenhar, porque o tempo também, com uma bebê, o tempo encurta brutalmente, né? Então, para ser um pouco mais fácil para eu dar conta, depois de todas essas histórias, falando um pouco dessa loucura da paternidade e tudo mais. Então, também foi um projeto... Esse aqui foi um projeto que começou a me dar mais visibilidade nas redes sociais, assim, porque esse tipo de quadrinho de humor autobiográfico, assim, ele rola muita identificação, as pessoas identificam, então costuma circular um tanto, assim, né? Este aqui foi meu, depois, agora eu já não lembro exatamente as datas, mas foi nessa sequência e foi mais ou menos esse crescendo, assim. Esse foi um projeto que eu só desenhei, né? Não escrevi. Foi escrito pelo Guilherme Smin, um roteirista de Porto Alegre, que é um quadrinho meio infanto-juvenil, de uma menina viking que tem que salvar o mundo lá, enfim. Eu gosto, um destaque para mim desse aqui é que ele foi meu primeiro quadrinho publicado por uma editora. A gente estava com o projeto no Catarse. Isso vocês vão ver que é uma coisa que aconteceu várias vezes para mim, e depois eu comento um pouco mais sobre isso. É que a editora se interessou conforme o projeto conseguiu grana para ser financiado, para ser impresso, né? E a editora, não é legal, vamos lançar assim. É bom, acaba sendo bom para os dois lados, é uma prática muito comum hoje em dia, assim. A editora vê que pelo menos a impressão
do quadrinho, do livro, que for, já está paga, então a editora entra com serviços dela de revisão, editoração, algumas outras coisas de distribuição. O artista já entrou com toda a parte do trabalho, e aí rola essa união de esforços, assim, para a coisa acontecer e poder publicar, né? E aí, um pouco depois também eu fiz esse que também, sempre uma editora, foi um processo parecido, e esse que eu gosto de mostrar sempre porque ele é um quadrinho um pouco diferente. Ele é uma história em quadrinhos sobre uma pesquisa sobre histórias em quadrinhos, é uma coisa meio metalinguagem, assim. A Larissa, que é a criadora, que fez o mestrado sobre histórias em quadrinhos, chamou o Fábio mesmo, são todos de Porto Alegre, porque ela queria fazer uma história em quadrinhos, mas não como resultado do mestrado dela, assim, não seria sei lá, o projeto final, assim, ela queria uma história em quadrinhos que contasse de uma forma meio, até um pouco fantasiosa, assim, como que foi o processo dela fazer essa pesquisa sobre fãs de histórias em quadrinhos. Então uma coisa meio maluca metalinguagem, assim. Então ela tem um personagem que ela criou da história em quadrinhos e o personagem interage com ela e ela faz a pesquisa dela, ela vai a campo, entrevista as pessoas e tudo isso é mostrado na HQ, assim. Ela é super de nicho, assim, foi um projeto muito legal, mas sendo bem sincero, é um quadrinho que é difícil de vender, assim, porque ele é muito nichado, assim, né? Só por ser quadrinho já é nicho do nicho, né? E aí tem um quadrinho que faz o processo, escreveu uma dissertação, mestrado, mas foi um projeto bem interessante, assim. Aí aqui é um último comentário que eu faço antes de mostrar dois projetos mais atuais, são maiores, daí eu posso falar um pouco mais do processo de fazer inteiro, assim. Nesse meio tempo, só para mostrar para vocês também que nesse meio tempo eu produzo muita coisa menor para redes sociais, assim, tirinhas, esse tipo de coisa, sempre um novo personagem, alguma coisa. Aqui tem 3 exemplos. O primeiro ali, o Tarcísio, era um personagem... Foi um personagem que eu criei para fazer umas tirinhas tirando sarro de homens, assim, machistas, tóxicos e narcisistas, enfim. Então ele é um personagem insuportável, assim. Então é bem de humor, mas um humor que denuncia práticas horrorosas, assim, de grande parte dos homens, né? O do meio ali era um personagem que era enfim, um morador de rua. E eram coisas mais curtas, assim, que a verdade era só ter a minha ideia era para colocar no ar alguns aforismos, alguns pensamentos, estar um pouquinho mais sério, né? E o terceiro, esse é só um quadrinho de uma tirinha para exemplificar, que é algo que eu faço com alguma frequência, que são histórias em quadrinhos adaptando músicas, né? Isso eu já fiz muitos, agora faz um tempo que eu não tenho tempo para fazer, mas eu gosto muito, como eu falei, né? A música, de novo, de mão dada, assim. Isso é legal porque me permite uma liberdade da minha interpretação da música. Aí eu sempre vou fazer isso, eu pesquiso sobre a música, eu pesquiso a história da música, enfim, tem todo um trabalho de pesquisa para eu ter uma ideia de como que eu vou interpretar isso e trazer, né, e sempre rola muita interação, que as pessoas se identificam muito, né, como são músicas, né, que as pessoas gostam. Esse especificamente aqui, talvez alguns já tenham reconhecido, é da Alegria, Alegria, né, do Caetano. E esse quadrinho aqui, na verdade, ele é não coloquei inteiro, podia ter colocado. Eles são 9, é uma tirinha de 9 quadrinhos, só que eu fiz pensando para o Instagram, então para o Instagram vai lendo uma do lado da outra e elas vão continuando, só que elas montam um painel completo inteiro, assim, tipo 3x3, né, as 9 tirinhas, que é uma ilustração toda que todas as cenas se interagem entre elas, e essa aqui é a bem do centro, que daí é uma paródia com a capa desse disco aqui, dele, né, puxa, esqueci o nome do disco. Enfim, me deu um branco. O disco famoso dele dos anos 60, da Tropicalia. Isso, Tropicalia. Então, para quem conhece a capa, assim, tem essa mulher desenhando, uma paródia com isso, assim, e com a questão da letra, né? Então, é um tipo de projeto. Se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver nos destaques, lá nos stories, tem tudo isso aqui fácil de achar, assim, vocês podem ler tudo. Tá, e agora eu quero chegar nesses projetos maiores, mais atuais, e daí eu posso falar um pouco mais do processo, que a Celina perguntou faz um tempinho já.
Um lugar do caralho. Esse aqui é um projeto que eu gestei por muito tempo, e ele é bastante pessoal, assim, apesar de ser uma história fictícia, mas foi o meu primeiro quadrinho mais longo que eu escrevi e desenhei, fiz todo, né? E ele é uma história, como eu disse, ele é fictícia, são personagens que eu inventei ali, o Orley tá com a edição física ali. Foi o primeiro quadrinho que eu fiz com mais de 100 páginas, então até foi uma vitória pessoal, assim, que não é fácil fazer quadrinho longo, assim. Se alguém aqui quer fazer quadrinhos, eu não recomendo nem um pouco começar por um quadrinho de 100 páginas, porque provavelmente vocês não vão conseguir, assim. Por isso que assim, até por isso eu gosto de mostrar todo esse processo, assim, de quanta coisa eu produzi até chegar aqui, para eu ter prática, estofo e enfim, foco para fazer uma obra um pouquinho maior, assim. Porque, enfim, além de todo o processo de escrita e criação, são 100 páginas para desenhar. Se eu conseguir fazer 2 por dia, é um dia muito vitorioso, assim, e considerando que a gente tem que trabalhar, então, assim, são muitos dias investidos, muitas horas investidas, assim, 4 horas, 6 horas, 8 horas em cima de uma página, sabe? Então, daí tu calcula o tamanho do trabalho que é isso. É coisa de gente que tem, sei lá, tem um parafuso a menos, né? Porque eu investi tanto tempo nesse tipo de coisa, mas é que a gente, sei lá, né? Eu por muito tempo sempre ficava com aquela coisa de sei lá, eu sou designer, eu trabalho com isso, mas eu não sou artista, assim, não sei lá, não me sentia que eu podia me dizer artista, mas, assim, tu despender tantas e tantas e tantas horas da vida só pode ser algo que as pessoas chamam de punção artística, né, porque não tem outra explicação, mas é algo que é mais forte que a gente, né, se eu não fizer, eu vou adoecer e alguma coisa me comer por dentro, né. Então, esse Um Lugar do Caralho, ele conta uma história com personagens fictícios, eles são estudantes universitários em Santa Maria, e eles, quase toda a história se passa na extinta boate do DCE, da UFSM, um lugar que foi muito clássico por muitas décadas, foi dos anos 70 até 2012 que fechou, que era uma boate gratuita para estudantes universitários, e era um ponto de encontro, assim, era um lugar extremamente democrático, porque era gratuito, então, e todo mundo curtia ir, assim, a cerveja era barata, e a música era legal, então, era um ponto de encontro toda sexta-feira, ali era um porão no centro, bem no centro de Santa Maria, eu morava uma quadra ali, então, tipo, pra mim era um pulo para ir, né, tem a casa do estudante, um edifício grande, e aí no porão da casa do estudante era essa boate, assim, nas sextas-feiras. E foi um lugar que marcou muita gente, a mim, enfim, todo mundo que passou pela FSM ou passou na adolescência, Santa Maria, grande chance de ter frequentado, assim. E, então, é uma história de personagens que se passam ao longo de alguns anos, basicamente de 4 anos, que é mais ou menos uma média no tempo de uma graduação, e que não por acaso foram os anos que eu fiz graduação, 2004, 2008, assim que se passa a história. E, enfim, ela tenta, é uma história, eu sempre digo que é uma história sobre nostalgia, porque ela pega muito na questão nostálgica de quem frequentou, e os personagens conversam sobre nostalgia, uma coisa que em várias camadas da história tem a questão da nostalgia, assim. E é um trabalho também muito ligado com música, porque a música, na época lá, se ouvia muito mais rock do que hoje em dia, então só tocava rock, assim, e a playlist era meio que sempre a mesma, assim, todo mundo conhecia, mas, enfim, era legal, né? A gente ia lá para ouvir as mesmas músicas sempre mesmo. E o título, né, tem um palavrão que até, por um lado, é bom para a venda, porque chama a atenção das pessoas nas feiras, né? Mas é uma música, né, não sei se vocês conhecem, Um Lugar do Caralho é uma música do Júpiter Maçã, um artista faleceu bem jovem, né, de Porto Alegrense, né, e então, eu também fiz uma playlist no Spotify, tem uma playlist da Boate DC lá, e eu usei músicas, porque para mim não tinha, eu tinha esse certo dilema, se quero fazer uma história em quadrinhos, mas não tenho som em história em quadrinhos, não tem como botar música em quadrinho, e eu preciso, a música é uma essência disso aqui, eu preciso mostrar para as pessoas as músicas que tocavam lá, eu preciso que as pessoas estejam imersas nisso também, assim. E eu achei essa maneira além de fazer uma playlist, de usar trechos da música com lettering diferente, com toda uma composição,
que toma conta das paredes, do chão, assim, e se mescla com os personagens, né? Então foi uma forma de eu demonstrar essa atmosfera que a música criava nesse local, né? Falando um pouco sobre o processo completo, então, de como foi fazer esse quadrinho, que é um processo de quadrinhos no geral. E aí eu também posso aproveitar e falar de como foi para publicar ele, né? Que envolveu o Catarse. Eu tive uma ideia inicial há muitos anos, e eu fiquei por muito tempo anotando ideias e situações que eu tinha vivido, coisas, até começar a desenvolver os personagens e amarrar. Então, o processo de criação do argumento, que a gente diz, né? O argumento é a parte inicial, que é uma história corrida, assim, como se fosse uma espécie de um conto não muito refinado, assim, só dizendo as coisas que acontecem, mais ou menos os diálogos, né? Isso levei muito tempo, assim, porque tinha essa carga muito pessoal, assim, que muitas histórias que são mais ou menos inspiradas em coisas, vivências minhas e pessoas que eu conheci. Né? Quando isso estava mais ou menos redondinho, eu passei, então, para a parte do roteiro. Eu não sei se vocês já viram como é que é um roteiro de histórias em quadrinhos, mas ele é, de certo modo, bem parecido com o roteiro audiovisual, assim, de cinema, também vocês já viram algum, em que a gente divide, assim, ó, tal cena, acontece tal coisa, tem tal diálogo, né? Nas histórias em quadrinhos tem essa particularidade de ser dividido por página, né? A página 1, quadro 1, tal personagem está fazendo isso, tal personagem está fazendo aquilo, diálogo, tal coisa. O cenário tem tal coisa, e vai isso. Então, é a parte do roteiro técnico que a gente utiliza, né? Como eu mesmo, é sempre bom fazer um roteiro técnico bem direitinho, especialmente quando outra pessoa vai desenhar, né? Como eu mesmo ia desenhar, então tem coisas que não precisa detalhar muito como que tem que ser desenhada a cena, porque eu já estava meio na cabeça, né? Eu estava nos dois lados, né? Depois da parte do roteiro técnico, tem a parte dos esboços, os layouts das páginas, né? Que daí envolve também um pezinho na editoração, assim, porque histórias em quadrinhos tem uma grande questão que é a forma como as imagens interagem no espaço e o virar das páginas, assim, então é muito importante eu saber exatamente se a página que eu vou trabalhar aqui, vai acontecer tal coisa, se ela vai ser uma página par ou ímpar, né? Porque às vezes eu preciso... Isso é um dos elementos que dita o ritmo que eu vou fazer com que a pessoa leia a história e imagine a história, né? Então, se eu quero causar um certo pausa dramática, alguma coisa assim, se eu colocar numa página da esquerda, a pessoa já vai, talvez até antes, correr o olho e ver na direita o que é, não funciona muito bem, né? Essa brincadeira de virar a página é muito importante em histórias em quadrinhos, porque eu consigo fazer um gancho para ir puxando a pessoa a virar a página, e pensar isso, assim, né, nessa parte do layout. Às vezes isso faz com que a gente está vendo, isso aqui não está fluindo muito bem a leitura, não está fluindo muito bem esses ganchos para as páginas, aí eu vou lá e corto algumas cenas, repenso o layout, reescrevo algumas cenas, né, então, a partir do momento que o roteiro está fechado, não quer dizer necessariamente que ele não vai mudar mais nada, né, pode ser que a parte da narrativa visual interfira nisso e as coisas mudem um pouco até ir adiante. A parte dos layouts eu admito para vocês que é a minha favorita, porque daí é a essência da narrativa visual, né? Eu vou pensar as cenas, os ângulos, os elementos, toda a composição, uma mistura muito forte de narrativa visual de cinema com ilustração, então é a parte que eu mais gosto, né? E depois vem a parte de desenho e ou finalização do traço e cores ou não, né? Nesse caso aqui eu pensei já desde o início em não fazer em cores. Primeiro que o colorido é algo que me dá muito trabalho, eu não ia dar conta de fazer 100 páginas coloridas num tempo hábil, assim. E segundo que para imprimir em cores sai muito mais caro, mais ou menos 4 vezes mais caro, assim. Então, é um quadrinho maior, já vai sair caro de imprimir, e eu fazer preto e branco vai sair mais barato. Foi até uma decisão que afetou a estética, mas foi uma decisão muito técnica, né? E aí, depois das páginas desenhadas, a gente tem a parte de colocar as letras, né, o letramento, os balões, que na verdade ela já vem desde o layout, mas deve finalizar elas. E aí depois toda a parte de editoração, de montar o projeto, e aí ver como publicar isso, né, se é o caso, se não for digital, enfim. Nesse caso aqui, eu montei um projeto no Catarse, né, mas eu também fiz uma coisa que foi muito boa. Foi um experimento, assim, também não sou do marketing, mas funcionou muito bem,
que é eu ir fazendo teasers ao longo do tempo e mostrando para as pessoas, porque eu sabia que tinha milhares, milhões de pessoas que passaram por lá que iam se sentir tocados por essa história, assim, por essa ambientação. E aí, uma coisa que eu fiz foi finalizar o primeiro capítulo da história, eu terminei, finalizei, diagramei tudo direitinho e postei de graça nas redes sociais e pedi para as pessoas espalharem, assim. Então, um ano antes de ter o Catarse, já tinha uma expectativa de muitas pessoas que estavam muito afim de ver essa história inteira, e esse primeiro capítulo acabava num gancho, assim, que deixava as pessoas muito querendo saber o que ia acontecer na sequência, né? Então, foi de certa forma, uma estratégia de marketing. Então, quando eu fiz o Catarse, já tinha muita gente querendo apoiar, então, poucos dias eu já estourei as metas, já passou, e isso, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, foi um projeto super bem sucedido, a gente conseguiu o dobro do dinheiro que precisava, foi super legal. E no meio quando estava iniciando o processo do Catarse, uma editora nova de Porto Alegre, chamada Editora Hipotética, estava nascendo, que é um pessoal que são editores e têm experiência, já trabalham em editoras maiores e tal, e eles queriam abrir a própria deles. Um deles, só para dar exemplo, o Fabiano, que foi o que trabalhou mais direto comigo, ele que editava Sandman no Brasil, talvez vocês conheçam Sandman, que é um quadrinho bem famoso, teve a série na Netflix agora. Então era um pessoal que já tinha bastante experiência. E eles estudaram no FSM, passaram por isso, e eles se interessaram muito por projeto, e eles estavam meio se arrastando para fazer editora, mas daí um dia o Fabiano ligou, cara, tô abrindo uma editora e eu quero que seja o lançamento de editora, porque, cara, tem tudo a ver com o tema da editora, com as nossas vivências, coisas, ele se interessou muito. Então, eles já entraram no meio do projeto do Catarse e eu consegui ser editora. Aquilo que eu falei, nem isso, né, de que as editoras é vantajoso para os dois lados, né. Isso ajudou muito, porque eles também são pessoas que já são mais do meio, ajudaram a divulgar muito. Enfim, e para mim é um super orgulho, assim, ser... que é um pessoal que eu já conhecia de anos e já acompanhava o trabalho, é um super orgulho ser a primeira publicação da editora deles, né? Então, assim, o processo mais ou menos é esse, assim, e de certa forma é o processo que eu tendo a repetir nas próximas publicações, assim. Não tem muito mistério fora isso, assim, tem particularidades de como vender o projeto, particularidades editoriais, mas de um modo geral é mais ou menos assim que rola, né? Tiago, diga. Já aproveitando a pergunta ali, quando eu comentei e mostrei o pessoal que não tinha visto ainda o projeto no Catarse, que é um financiamento coletivo, né? Tu põe o projeto lá, as pessoas pagam antes e recebem depois o livro, quer dizer, o livro tem que atingir uma meta X para poder ser publicado. Se atingir essa meta que está estipulado, o que se gasta em impressão, o que se gasta na publicação em si, qual é a porcentagem do site, no caso do Catarse também, né? E no momento tem uma meta. Se atingir essa meta, a obra é publicada, não é só quadrinhos, música, livros, filmes, né? Então, se não bater a meta, o dinheiro é devolvido. É uma maneira bem interessante de se autopublicar. Não é nem se autopublicar, se publicar mesmo, publicar, né, algum tipo de trabalho. Só que muita gente, obviamente, não consegue, não tem esse contato com as campanhas do Catarse, que é feito por vídeo, que é feito por redes sociais, que trabalham muito bem, né? E aí eu mostrei para muitas pessoas e todas elas se identificaram, principalmente porque viveram essa época. Eu vivi essa época também, né? Eu conheço o DC, a Sabrina conhece o DC, né, Sabrina? Também. Sim. Então, isso automaticamente traz memórias, né? Então, as pessoas se identificam pela questão da memória, né? Já soa como alguma coisa autobiográfica tua, que eu imagino que, obviamente, não, eu imagino, não, eu sei que é, né? Um pouco, sim. Então, como uma história autobiográfica, trazendo referências musicais, trazendo referências visuais, né? O que está escrito ali, se eu não me engano, no cara, ele estava escrito na parede, né? Sim, tá, até hoje lá. Tá lá até hoje? Fechou, mas tá escrito em caneta Bic, assim, na porta.
Exatamente. Né? Então, isso realmente, todas as pessoas que eu mostrei se encantaram, já querem comprar teu livro, já tô vendendo, tá? Eu tô empresário vendendo teu livro. Depois E, eu falo sobre a parte de vendas. então, traz esse tipo de negócio, as pessoas se identificam com isso, porque conhecem o local, conhecem, pessoas tiveram as suas histórias particulares em seus respectivos anos, em suas respectivas épocas dentro do DCE, que tem vários anos, né? Então, isso atrai bastante o público desse nicho, né? E eu vejo como uma estratégia de marketing, né? Tu pensou nessa história como uma história tua sensível, é uma história romântica, né? Dá para dizer assim, e ao mesmo tempo tu imaginou para atingir esse público, né? Foi a tua ideia, ou tu simplesmente queria contar essa ideia? É um pouco de cada, né? Mas eu começou o estalo inicial era tipo, eu quero fazer uma história em quadrinhos que se passa no DCS. E foi é uma época muito marcante, que a gente muda muito, né? É um período tão curto, mas que a gente muda radicalmente, né? Durante a faculdade e início da vida adulta, né? E eu senti que eu tinha uma certa urgência, porque, cara, isso é um negócio que vai pegar. Eu confiava muito que muitas pessoas iam se identificar, e eu tinha uma certa... Eu preciso fazer isso, tipo... sei lá, eu tomei para mim uma responsabilidade. Não, eu sou a pessoa que precisa fazer esse projeto acontecer para tocar tanta gente, sabe? Que bom que funcionou, né? Então, é um pouco... enfim, pode parecer um pouco estranho, né, de assumir essa responsabilidade, assim. Mas realmente, algo que eu pensei, e também, conforme eu fui conversando com as pessoas, conforme o projeto foi andando, foi virando uma bola de neve, assim, que as pessoas foram se interessando mais, e foi reverberando mais, né. E como tu falou, a questão do tom foi um negócio que eu briguei muito internamente comigo, assim, porque se vocês lerem meus quadrinhos, vocês vão ver que eu tenho costume de escrever coisas mais românticas, mais bonitinhas, mais fofinhas. Não tenho nada, não faço nada, coisas muito pesadas. Eu escrevo coisas dramáticas e tal, mas tem um viés um pouco mais heartwarming, assim, né? Aquela coisa de tu sair feliz, de coração aquecido, assim, depois de ler. E eu tinha um pouco de medo, porque eu sentia que muita gente tinha aquela impressão de, não, gosto de ser aquela coisa podreira, de sexo, drogas e rock and roll, assim, e não vai ter nada a ver com esse tom, e as pessoas vão achar o meu trabalho um lixo, enfim, rolou muito dessa dúvida, assim, né, dessa coisa como é que diz, a síndrome do impostor, né. Mas, no fim, depois isso foi muito legal para eu descobrir que não necessariamente, sabe, não tem a camada de que era legal lá, essa parte mais alternativa, podreira, mas, no fim das contas, é a coisa nostálgica, a coisa memória afetiva que pega mais forte, sabe? Claro que teve pessoas que, não era bem o que eu esperava, assim, mas a imensa maioria conseguiu se conectar com essa coisa mais nostálgica, romantizada, assim. Eu acredito que teve um cuidado redobrado, inclusive, né, Thiago, porque existia o espectro da Boate Kiss, né, também. Sim, eu tinha um certo medo sei lá, né, é complicado. Isso foi também um outro ponto de virada de quem morava na cidade na época, de quem é da cidade. Eu não queria, sei lá, até nem não ser desrespeitoso, assim, né, com a situação. Não tem nenhuma citação a isso, não tem nada, não assim, eu nem comento nada. Mas eu sei que, tipo, chegar uma história em quadrinhos, se passa uma boate de Santa Maria, todo mundo vai pensar, e aqui, esteve aqui. Então, realmente, também foi uma coisa que eu tive uma preocupação de não ter nada estranho, assim, que pudesse causar um certo desrespeito, desconforto, né? Mas acho que acabou que isso não pegou muito, não teve muito, assim, algumas pessoas perguntaram se ia ter alguma relação, mas depois se apagou, não se construiu uma relação com isso, assim. Eu acho que o tom que tu utilizou na história tem muito disso, né? Então, Sim. Como tu falou, a questão dramática, existe todo um drama, mas ele é sensível, é engraçado, né? Então, ele é muito mais carinhoso, ele é afetivo, né? Exato. Do coração, e não expõe nada muito dramático dos personagens. Sim. É uma coisa meio romance de formação, draminha adolescente, sabe? Uma coisa mais nesse sentido, que eu acho também outra preocupação muito forte que eu tinha era
claro que eu queria que pegassem cheio as pessoas que conheciam o lugar, frequentaram lá, mas eu também não queria que ficasse muito hermético, assim, eu queria que alguém que nunca ouviu falar disso, que more lá em Minas Gerais e nunca ouviu falar nem do FSM, conseguisse se conectar com a história. E eu acho que isso funcionou bastante bem também pelos feedbacks que eu recebi, né? Então, assim, a questão do tom também foi... E, de certa forma, por mais que seja toda uma questão da construção artística, tem uma parte que é de pensar se isso vai funcionar mercadologicamente, assim, né? Tem uma certa... que acaba sendo um pouquinho de processo de editoração, assim, né? De tentar observar o que pode funcionar ou não, né? Enfim. Eu não sei como é que a gente tá de tempo também, enfim, eu tenho só mais um último projeto para mostrar aqui, não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa, ou posso mostrar o último aqui. Então, esse foi um projeto que eu tenho muito carinho, foi grande, foi legal, também me permitiu, a gente lançou ele em Brasil afora, em vários lugares, em Santa Maria, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em São Paulo, Curitiba não fui. Enfim, a gente fez uma turnê, assim, por vários lugares do Brasil lançando, foi super legal, assim. E com esse projeto eu também senti que eu me inseri muito mais nesse meio, assim, de quem produz quadrinhos e, enfim, foi algo foi uma experiência muito positiva. E o meu projeto mais atual, agora que eu estou desenvolvendo, também o próprio estilo já é um tantinho diferente, né? E esse eu fazendo em cores. Só isso aí já é um pouco diferente. Isso aqui são uns quadros aleatórios da história. É uma série em tirinhas chamada Edifício Celeste, que eu publico nas minhas redes sociais. Ela é... a inspiração inicial para a estrutura, assim, era um pouco série de TV, tipo sitcom, assim, nessas comédias de ação, algumas coisas mais ou menos nesse sentido. Eu queria algo que fosse um pouco episódico, que funcionasse razoavelmente bem cada tirinha, mas que tivesse uma construção de uma história mais longa, assim, de desenvolver os personagens e relações entre eles, né? Então e eu queria fazer algo também com personagens muito específicos, digamos assim, muito diferentes, né? Pessoas muito diferentes uma das outras, para fazer essa brincadeira com as relações humanas mesmo, né? Então, a história começa com essa menina que está no primeiro quadro lá de rosa, que ela se muda para uma cidade maior e é tudo fictício, e com uma coisa um temperinho assim que eu coloco é sempre fazer paródias de coisas reais. Nada tem o nome de alguma coisa real, assim, qualquer coisa que eu vou citar, eu invento um nome meio paródia, uma brincadeira, assim. Então, ela tem um pôster ali do Treta nas Estrelas, que é uma brincadeira com Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, o nome das cidades são paródias de nomes, né? Então, tem essa brincadeira de ser um universo que é todo ficcional, mas que tu reconhece tudo na hora, assim. E essa menina, ela se muda para uma cidade maior, vai trabalhar e vai morar nesse edifício chamado Edifício Celeste, que embaixo dele tem um sebo, que é um sebo de café, e ela começa a trabalhar lá, mora no edifício, e interage com os moradores, as pessoas dali. Ela divide apartamento com a menina do quadrinho debaixo do meio, que é a Lúcia, que é, pelo menos no início, assim, ela é super bizarra, estranha, metaleira, tem todo um visual super agressivo, uma questão toda de não interagir bem com pessoas. E aí o quadrinho é sobre essas relações, assim, e situações que se apresentam com pessoas tão diferentes, assim. E também outra coisa de estrutura que eu tô fazendo, que foi tudo planejado inicialmente, é de os personagens terem passados interessantes. É tudo sei lá, em certa medida é um grande experimento de construção de personagem, desenvolvimento de personagem, assim. Está sendo um grande aprendizado para mim, nesse sentido. E o que mais queria dizer desse projeto? Como eu disse, eu vou postando as tirinhas nas redes sociais. Eu quero terminar. Eu também dividi mais ou menos a estrutura da história em temporadas, bem como série mesmo. A primeira temporada vai um pouquinho. Tem mais algumas tirinhas para terminar a primeira temporada. E aí, assim que terminar a primeira temporada, eu vou fazer um catarse, vou publicar uma versão impressa, com algumas tirinhas extras, enfim.
E agora, atualmente, já tem 157 tirinhas. Então, é um trabalho que, na verdade, é até bem de fôlego. Se vocês forem ler tudo em sequência, provavelmente em meia hora, 1 hora, vocês vão ler tudo, mas eu estou há muitos meses trabalhando muitas horas em cima, né? Enfim, e esse também, se vocês vão ver, ele tem esse tom também meio heartwarming, que tem lugar do canal, ele tem outros trabalhos, porque, enfim, é da minha essência, assim, é o meu estilo de contar histórias, né? Aqui tem um pouco dos personagens, já apareceram diversos personagens diferentes, aqui é um estudo deles, dos personagens que apareceram nessa série. E, na verdade, eu escrevi tanta coisa sobre os personagens, sobre as situações, que eu não sei onde é que isso vai parar, assim. Eu fiz essas metas de dividir em temporadas, mas provavelmente vai ir muito longe, assim. É um projeto que vai levar anos, assim. Eu tenho uma conclusão, mas sempre vão aparecendo novas ideias e o miolo vai inchando, assim, né? E a gente vai contando mais e mais histórias. Mas também assim, uma outra coisa que eu não falo publicamente, mas quando eu posso conversar com alguém sobre o projeto, eu comento que, para mim, em essência, isso é um pouquinho segredo, mas se vocês lerem, depois que eu digo, vocês podem notar que é um quadrinho meio sobre identidade, assim. Todas as pessoas ali, elas têm uma espécie de quem elas são, quem elas gostariam de ser, como elas se mostram publicamente, assim. Então tem essa brincadeira sei lá, da questão da performance, de como a gente é, nossa identidade, enfim, né? E acho que no fim das contas se tornou em essência um quadrinho sobre isso, assim. Mas claro, tem muito mais, né? Esse quadrinho, dá para dizer que vale a pena, tá, a gente acompanhar. Eu posso até afirmar que talvez ele caminhe para ser um dos seus grandes trabalhos mais lembrados, né, Thiago? Ele tem conquistado um público, muita gente que eu mencionei agora, que gostou do teu trabalho, fala que te conhece através do G Celeste. Se eu não me engano, foi indicado para o Prêmio Leblanc esse ano, né? Isso, tá minha primeira indicação para um prêmio de quadrinhos para melhor série em tirinhas nacional. Agora, dia 15 de julho, sai o resultado, torçam por mim aí. Eu sou um dos 3 finalistas. Então, é uma coisa que já é uma repercussão maior que eu jamais tive, assim. Né? Sim, e muito elogiada, né? Vários elogios em todos os cantos, assim. Né? Então, já é uma série que eu acho que, claro que ele vai virar uma publicação impressa também, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, né? Isso aí é só uma questão de tempo. E eu acho que também caminha para ser uma das mais longevas, né? Uma das mais, digamos assim, que vai continuar com essa ideia, porque realmente é uma série muito boa. Acho que vai ser o teu grande trabalho a partir de agora, né? Muito obrigado, mas realmente eu posso afirmar que é meu grande trabalho, eu não digo em questão de qualidade, mas com certeza em volume, assim, porque cada vez vai surgindo mais ideias. E é muito doido, isso é uma coisa que eu sempre lembro das pessoas que, sei lá, de escritores falarem, escritores de literatura, e eu nunca tinha sentido, pelo menos não tanto isso até então, que é aquela coisa de os personagens ganharem vida e ganharem a própria voz de um jeito muito doido, assim. Eu venho um fiapo da ideia e os personagens já estão vivendo ali, sabe? Eu já escrevi tanto sobre eles, já conheço tão bem eles e para onde eles vão, que as coisas vão acontecendo, vão saindo do meu controle, assim. Então começa a vir muita ideia, muita situação. Isso é uma coisa, é meio como uma droga, assim. É uma coisa viciante, assim. A gente fica viciado nessa criação e nessa coisa de desenvolver e sei lá, né? Eu sempre penso que essa coisa de criar personagens e tal, histórias, tem um lance meio de sei lá, talvez até de ego, mas alguma coisa de sentir que você tem um poder, né, cara? Tem um poder sobre a vida dessas pessoas aqui, sabe? Isso é meio doido, é meio viciante, assim. Bom, a gente já é 6h30, né? Então a gente já está nesse processo de conversa, de perguntas, então a gente já está fazendo as perguntas, né, Thiago? Se alguém estava esperando para fazer pergunta, pode fazer, né? Já está livre para isso. Daqui a pouco a gente... Eu queria perguntar para o Thiago, me interessou bastante, eu não conheço o teu trabalho, tá, Thiago? Mas vou ficar ligada agora.
no processo, assim, tu desenha, tu tem a ideia junto texto com imagem, ou uma coisa, ou independe, ou uma coisa vem antes, como é que funciona? Acho que eu vou para a apresentação aqui, né? Acho que a gente pode falar direto aqui agora, né? Uhum. Isso varia bastante, sabe? As coisas são bem interligadas e rola uma simbiose muito forte, mas não quer dizer que necessariamente uma vem antes, outra vem depois, ou as coisas são muito, sei lá, é difícil de responder essa, porque às vezes acontece de ter uma ideia de uma parte escrita mais, assim, só escrita mais abstrata, às vezes rabiscando, assim, a gente vai chegando em algumas soluções que vão lembrando algumas outras coisas, né? Isso é uma coisa muito sei lá, um processo semiótico, né? Mas que a gente não se dá conta, né? Mas eu não sei te dizer. Assim, acho que também depende um pouco do momento da criação. Por exemplo, a parte inicial, quando eu estava desenvolvendo o visual dos personagens, o tom da história, tudo isso, acho que pesou um pouco mais pro visual, assim, porque eu redesenhei os personagens várias vezes, e eles mudaram drasticamente de visual e de personalidade até chegar no que eles são agora, assim. E isso foi muito, em grande parte, por conta do desenho. Mas agora que eles já estão mais estabelecidos, eu já sei mais sobre eles, já tenho o visual mais estruturado, é muito mais a criação da ideia escrita, eu acho, assim, né? Eu tenho muitos arquivos que eu vou escrevendo e vou guardando, assim, arquivos do Google Drive com ideias, enfim, então tem muito mais texto criado do que desenhos. Sim. Não, é porque eu fiquei pensando que, por exemplo, um lugar do caralho é um espaço que tu habitou, né? É algo que está em ti, está no teu corpo, né? Tu vive isso, né? Ainda. Então, eu fiquei pensando assim que deve ser muito, muito legal, né? Muito mágico, porque ao mesmo tempo que tem a história, tu já vai pensando assim, pá, mas sei lá, né? Aquilo vai brotando. É muito lindo isso, assim. Eu tenho muita vontade de conhecer esse trabalho. Nossa. Legal. É como eu disse antes, essa questão da criação é muito viciante e é especialmente viciante quando a gente consegue botar no mundo e ter um retorno, assim, né? Isso é uma coisa legal de comentar, assim, de diferença de criação, né? Um lugar do caralho, eu fiquei anos trabalhando sem mostrar para ninguém, assim, então tinha toda aquela angústia de que, nossa, aqui tá ruim, não tem nada a ver, as pessoas acho que vai ser ridículo, sei lá. Tu não consegui muito, né? E esse aqui, o Edifício Celeste, como é uma série de tirinhas que eu posto algumas vezes por semana, no início eu estava postando todos os dias, agora com o bebê eu não consigo mais, assim, mas pelo menos umas 3 por semana eu posto. E já o feedback já é instantâneo, assim, e conforme as histórias foram evoluindo, os personagens, as pessoas foram se identificando muito, e tem muita aquela coisa de as pessoas começam a tratar como se fossem pessoas reais, assim, torcer pelo personagem, não, e ficar indignado quando acontece aquilo, e toda essa interação alimenta muito, né? A gente vai ficando com mais vontade de fazer mais, é uma coisa vai puxando a outra, assim. E, Thiago, tu sempre desenhou, assim, porque essa questão do polegar opositor, né, porque tu disse assim, achei interessante, tu disse, para mim agora eu já nem produzo no papel, né, mas eu imagino que essa produção no papel deva ter sido algo importante para ti em algum momento, né? Sem dúvida. Na verdade, eu parei de desenhar no papel mesmo há relativamente pouco tempo, assim. Sim, eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar. Não sei, foi uma coisa que me fascinou desde a infância e nunca mais parou, assim. É bem aquela história clichê no desenho desde criança e, sei lá, desde a pré-adolescência eu já sabia que curso da faculdade ia fazer, porque eu queria trabalhar com isso, enfim. Mas o não desenhar no papel é uma coisa muito recente e é muito em grande parte por uma demanda mercadológica, assim, de prazo, né? Também histórias em quadrinhos, também tem muita gente que ainda faz a página no papel, mas toma mais tempo, enfim, e sei lá, talvez até por eu ser meio ansioso, assim, eu tenho muita ideia, muita coisa que eu quero produzir, eu preciso achar formas de fazer isso mais rápido, assim, até para conseguir fazer esse volume de coisas que eu faço. Então, desenhando direto no computador já corta vários processos, né?
Mas a gente percebe, por exemplo, naquele teu trabalho da Semana Farroupilha, o traçado é um traçado de quem desenha. Assim, sim, sabe? É sim. muito, muito nítido aquilo, né? É interessante, assim, muito, muito legal. Bonito teu trabalho, parabéns mesmo. Muito obrigado. Eu acho que ter essa base no papel é fundamental e faz toda a diferença, assim. E eu só não faço mais mesmo por uma questão bem pragmática, assim. Não é nem que eu não goste, assim. Na verdade, agora eu andei desenhando um pouco mais o papel, que eu tenho feito uns desenhos para minha filha, assim, que ela tá olhando, né? Bebê gosta de olhar umas formas, assim. Sim. Mas é o mais perto que eu cheguei desenhando papel nos últimos anos, assim. Daqui a pouco vai vir uma história aí, eu e ela desenhando. Mas, com certeza, vai. Mas, assim, é interessante, né, que a mesa digitalizadora é muito parecido com desenhar no papel, assim, eu digo isso porque acompanhei a minha filha estudando também, e ela precisava muito escrever, né, estava estudando para o vestibular, então precisava muito escrever, ela disse, mãe, eu quero comprar uma mesa para poder, porque eu preciso escrever, eu não sei estudar sem estar escrevendo com a mão, né, mas ao mesmo tempo não quero ficar fazendo isso em papel, e sim, porque, né, mas então eu achei muito bacana a forma como, porque na verdade a memória é motora. Sim. Né? É uma memória motora que tu está usando, né? É uma habilidade motora bastante, digamos assim, semelhante, né? Próxima. Não é como, por exemplo, desenhar com mouse, por exemplo, alguma coisa assim, né? Então eu acho que isso é uma questão interessante. Sim, com certeza. É bem. Essas que tu desenha, porque tem os modelos mais simples que tu desenha nela, mas tu olha na tela, né? Aí tem um processo cognitivo meio. Eu comecei com essas e era um pouco difícil, porque tem que saber desenhar num lugar e olhar para o outro. Então... Mas depois, já faz um bom tempo, eu comprei essa que tu desenha direto na tela, então é mais direto, facilita e é bem próximo mesmo, assim, da experiência. Tem coisas que são completamente diferentes, mas essa questão, como a Rosângela falou, da memória muscular e tal, ajuda bastante. Assim. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer para o Thiago? Aproveitem. E também uma coisa que eu não comentei já antes de ir para qualquer finalmente, que é aqueles... os últimos quadrinhos que eu mostrei que foram publicados por editoras, a Sigrid, o Lugar do Caralho, a Castor de Fãs, todos eu tenho para vender aqui, então se alguém tiver interesse para vender físico, assim... Eu ia comentar isso. E nem sei se eu devia estar falando, mas é um pequeno spoiler, eu acho que até mais ou menos nos últimos meses do ano vai entrar no ar um catarse do Difícil Celeste, aí também eu vou divulgar bastante. Que aí é aquele esquema como o Arley falou, né? Quem nunca fez, não conhece muito, é uma espécie de uma pré-venda, assim, né? E aí se bater a meta, depois de um tempo todo mundo recebe edição impressa. Posso, Arley? Tem alguém na minha frente? Bom, então, Thiago, vou te dizer uma coisa. No início da conversa, a gente te convidou para vir participar do nosso colóquio. Agora a gente vai te convidar para lançar os teus livros no nosso colóquio, tá? Nós vamos ter uma sessão de lançamento de livros. E aí, se tu puder trazer... Sabe aquela história da malinha dos livros, né? Se tu puder trazer uma quantidade de exemplares, porque a gente vai ter uma sessão de... Na verdade, assim, o objetivo não é vender, mas também é vender, sabe? A gente tá... né? Não é só, mas também é, tá? O objetivo principal é divulgar, sem dúvida, né? Mas se o autor tiver as obras, né, com ele, assim, e for vendendo e autografando, e, né, assim, super bem-vindo. Então, Thiago, assim, antes a gente estava te convidando para vir participar do colóquio, para nos conhecer, para a gente te conhecer e tal, poder conversar e tal. Mas agora, já que tu está em Santa Cruz, né, quer dizer, não é do outro lado do mundo, não é numa coisa assim super complicada, né? E a gente vai ter um lançamento de livros, né? Aí a gente vai te pedir também para vir, né, não só com uma amostra assim, mas, né, realmente trazendo assim o teu material, aquilo que tu tiver. E aí não tem nem que pagar frete, né, pessoal? Tá junto ali, que já facilita bastante. E aí no momento lá do lançamento, tal, que tem na programação,
aí a gente também pode, enfim, te dar esse abraço e também comprar a obra, né? Porque eu acho que tem um monte de gente que se interessou aí. Eu acho que essa parte da menina que faz a tese ou a dissertação ali, eu acho que vai ter um monte de gente, né, sofrendo as dores e as alegrias desse processo, né? E vai gostar de ler também essa obra, enfim, as outras também, mas eu pensei, vai ser bem bacana de também, né, poder divulgar o trabalho com outras pessoas. Muito legal, eu sou muito parceiro, e quando tu falou da questão da malinha, eu tô absolutamente acostumado com isso, porque, como eu falei, parte, a gente estava falando antes também, não entrou muito nisso, mas parte desse processo de ser quadrinista independente é participar de eventos Brasil afora. Então eu tenho uma mala velha de guerra ali, tá quase perdendo as rodinhas, assim, mas que já circulou grande parte do Brasil com os quadrinhos, e, enfim, tô bem acostumado, e a parte do processo mesmo. Sinceramente, é uma das partes que eu mais gosto, assim, porque tu poder trocar e encontrar as pessoas ao vivo, assim, é aquilo que eu tinha dito antes, a gente passa trabalhando muito sozinho, assim, né, fechado em casa, então ter esse momento para ter uma troca pessoalmente com as pessoas é sempre muito, muito bom, muito especial. Perfeito, então, Thiago. Eu não sei se alguém tem mais uma última pergunta, né, porque a gente vai ter que encerrar, dado o nosso tempo, né, esgotado. Né? Aí, então, se alguém está pensando em perguntar alguma coisa, eu já vou encerrando antes da última pergunta, né, se não tiver. E agradecer ao Thiago, né, pela disponibilidade, né, por ter aceitado, por trazer essas informações que, claro, para quem é do meio já conhece um pouco, já sabe como funciona, mas eu tenho certeza que muita gente não conhece esse processo de criação, esse processo de leitura de quadrinhos, né, como funciona, como se produz, como é que é o autor, como é que funciona hoje, né? Eu acho que isso é bem enriquecedor para nós, né? Saber de um profissional que realmente atua diariamente nesse tipo de trabalho, como essa vida de criação, esse processo de criação, né? essa relação com o mercado, com os eventos, né? Como é produzir para um público, principalmente como a gente viu, que o Thiago falou também, como é produzir hoje, em que o mundo praticamente é digital, né? Ele falou muito na questão impressa e na adaptação dele para o digital agora, que é onde se consome, né? Então, assim, faz pensando no Instagram, faz pensando no Facebook, faz pensando nas redes sociais, né? Então, foi muito... É muito legal, muito bom trocar esse tipo de ideia com um profissional do quilate do Thiago. Então, eu agradeço em nome do programa de pós-graduação em letras, né, pela tua participação, Thiago. Tá? Valeu e seja sempre bem-vindo aqui, né? Muito obrigado, gostei muito da conversa, fiquei feliz em conhecê-los, e espero que a gente possa eventualmente se conhecer pessoalmente mesmo. Sim, vamos combinar, né, pro colóquio, então. Eu sou bem parceiro. Só conferir a agenda ali, mas acho que não tenho nada ali pelo 25 de agosto, né? Só, acho que dá para encaixar bem. É que por incrível que pareça... Estamos te esperando. Vem. Legal. Não, e como a Arley falou, aproveitar que a Arley, a Rosângela falou, aproveitar que agora eu tô morando aqui, né? Não preciso pegar a estrada. Então, eu acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Então, acho que eu vou encerrando por aqui, gente. Muito obrigado pela participação de todos. A gente agradece. Né? Eu sei que é uma sexta-feira, final da tarde, mas estava muito legal a conversa. Muito obrigado para todos, né? Então, até o próximo Conversas. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau.